O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Fala, uau, mais forte. Olha para teu irmão e diga: Deus acendeu uma luz no seu interior. Deus colocou uma luz no seu interior, uma lâmpada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A parte B, ele sonda, vasculha, penetra, discerne cada parte do seu ser. Diga comigo: nossa mente, nossas emoções, diga nossas vontades, nossos desejos, diga tudo isso está debaixo da luz do Senhor. Olha para teu irmão e diga: deixa a luz brilhar no seu coração. Amém ou não? Vamos dar uma salva de palmas forte. Eu estou impressionado com a força, a importância dessa afirmação. Existe uma lâmpada dentro de nós, e essa lâmpada está no nosso espírito, no espírito do homem. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Algumas vezes na Bíblia fala assim: e Davi sentiu bater seu coração. Lembra quando ele numerou Israel? Deus não mandou ele fazer um censo, mas ele fez o censo. E a Bíblia diz que quando terminou, ele sentiu: foi mal, errei. Nossa, eu não devia ter feito isso. Ele sentiu bater o coração, ele sentiu palpitar o coração. Ele sentiu que o espírito dele, a lâmpada dentro dele iluminou e falou: eu errei. Ele não tinha sentido antes, ele sentiu depois. Deus colocou em mim, em você, uma luz, uma lâmpada, e essa lâmpada dá sinais, e você e eu vamos ouvir e ver esses sinais. Pode dizer amém? Eu recebo? Olha para teu irmão e diga: veja a luz, ouça a luz, acompanhe a luz de Deus dentro de você, e você jamais irá falhar ou errar. Amém? Recebe? Com uma salva de palmas forte. Quando a luz está acesa, nós temos a capacidade de ver o nosso interior, colocar nosso interior sob o prisma da palavra, colocar nossa vida sob o prisma da palavra. Por que a Bíblia diz: quando ele vier, Jesus falando no Evangelho de João, quando ele vier, Jesus estava falando que ele iria embora e enviaria o Consolador, Paracleto, Espírito, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque ele acenderá uma luz dentro de nós. Até então o Espírito Santo não tinha sido derramado, e consequentemente as pessoas não tinham essa luz. Nossos corações, intenções, motivações. Fale aleluia. Olha para teu irmão e diga: deixa a luz iluminar seus corações, intenções, motivações. Diga atitudes, reações. Diga: eu vou estar dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Forte. Bispos, pastores, Romanos, Paulo diz: se somos filhos de Deus, somos guiados, fala comigo, guiados pelo Espírito de Deus. Como que nós somos guiados? Deus fala audível? Não. Deus fala pela lâmpada, suave lá dentro. Lá, lâmpada. Tem momento que você fala: não. Vem a vontade, vem a carne, vem o impulso, mas no meio o Espírito Santo aparece e fala: não faça isso, filho. Não. A lâmpada se acendendo. Aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, de 3, 4, fala-nos a história de um pequeno menino, Samuel, quando ele era bem pequenininho, que ele nasceu de um milagre da mãe e foi consagrado no altar. Diga comigo: o altar, mais forte, o altar consagra os milagres.
todo o Brasil que está conosco, todo o Brasil, olha para seu irmão e diga: quando Deus te dá milagres, quando Deus te dá milagres, coloca-os no altar para consagrar. Você quer receber outros milagres? Amém? Pode dizer amém, amém, amém. Ana nunca tinha tido filhos, ela era estéril. Deus deu uma palavra, ela gera Samuel, ela traz Samuel para o altar. A partir daquele momento que ela traz Samuel para o altar, ela recebe mais 4 filhos. Olha para mim, o seu milagre é só o primeiro. Deus vai multiplicar esses milagres na sua vida. Amém? Diga: eu recebo essa palavra. É só o primeiro, porque ela trouxe no altar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca. Próximo versículo. E o Senhor chamou a Samuel. Samuel respondeu o quê? Estou aqui. Fala comigo: quando a lâmpada... Não, forte. Quando a lâmpada está acesa, diga: a voz de Deus vai ser ouvida. Deus tinha mandado Moisés construir o tabernáculo, depois Salomão o templo, e naquele templo e no tabernáculo tinha a lâmpada, o candelabro, 7 lâmpadas no candelabro. E Deus diz: nunca apagará a lâmpada perpetuamente, de dia, de noite. A lâmpada sempre tinha que estar acesa. Mas Israel começou a cair. E quando ele começou a cair, a primeira consequência do decaimento é que eles deixavam a lâmpada apagar à noite. Todo mundo ia dormir, não precisava mais, apagava a lâmpada para economizar azeite. Olha para seu irmão e fala: quando nós dormimos, o inimigo apronta. Ele semeia o joio. Concorda que a sua lâmpada não vai apagar nunca? Dê uma melhor salva de palmas. Não vai. Como não vai? Escuta, Salmo 16 diz: até de noite me ensina o meu coração. Você está dormindo e Deus está falando com você: compra aquela fazenda, venda aqui, procura fulano. Você está dormindo e Deus vai te dar instrução espiritual. Deus vai falar com você: procura sua filha, faz assim, faz assado, vai lá, conversa com aquele amigo que tanto tempo você não viu. Quantos querem que o Espírito Santo acenda a lâmpada, especialmente de noite? Ninguém vai poluir sua mente. De noite para tudo, e você vai ouvir só os céus falando com você. Amém ou não? A lâmpada de Deus iria se apagar. A voz de Deus saiu. A voz de Deus saiu. Ou seja, quando a lâmpada do meu espírito está acesa, a voz de Deus vai falar comigo. A voz de Deus vai me instruir. A voz de Deus vai me guiar. A voz de Deus vai instruir você. Vai dirigir sua vida. Recebe? Mais forte, amém? Pode voltar para mim. Pode dar uma salva de palmas aí, vai. Agora, Romanos 12, 1 e 2. Olha o que diz, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereça o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não se amoldem a este século, a este mundo, mas transformai-vos, por quê? Renovação da vossa mente, para que sejam capazes de alcançar ou experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção, nós estamos numa guerra nesse mundo, de duas narrativas.
Só que essa narrativa não é apenas política, direita e esquerda. Não, não. Ela é uma narrativa espiritual que começou no Gênesis. Começou com a serpente dando o ponto de vista dela. Começou com Adão e Eva, né? Entre duas, tinham que escolher entre duas diretrizes, entre duas palavras, entre dois argumentos. Deus falou: coma de toda árvore, dessa não. A serpente diz: esquece bobagem, pode comer, pode tocar. Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Mas Adão colocou na cabeça dele que não podia tocar, mas Deus não falou isso. Só que, vai para mim para Gênesis 3:6. Gênesis 3:6. Aí, como Eva tocou e nada aconteceu, não podia tocar, eu toquei e nada aconteceu. Aí ela foi enganada, porque também, já que eu toquei e nada aconteceu, eu vou comer. E aí foi mal. Mas o que eu quero mostrar é quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para ter discernimento. Fala comigo: agradável, atraente e desejável. Tem três coisas a serpente convenceu Eva, modulou a visão de Eva, modulou a percepção de Eva. Põe a mão para cima à esquerda, fala comigo em nome de Jesus. Põe a mão direita na sua mente e diga: meu Deus, guarda minha mente, somente a sua palavra modulará meus pensamentos, que influenciará minhas decisões. Você pode dizer: eu recebo? Pode dar uma salva de palmas bem forte? Tem uma outra tradução melhor, porque essa colocou atraente, agradável, desejável. Tem uma outra palavrinha no meio, na tradução mais tradicional, mas tá bom. Então a mulher viu, vendo que era boa para comer, agradável, boa, é boa, eu sabia, não é atraente, é agradável aos olhos. Quer dizer, a serpente manipulou a visão que Eva tinha da situação. Levanta sua mão e fala: no nome de Jesus, forte, nome de Jesus. Fala: nenhuma outra força influenciará ou modulará meu pensamento, meus conceitos das situações. Quero ouvir um amém? Por quê? Porque conforme você vê, é o que influencia sua ação e sua reação. A gravidade está aí. Eu ajo de acordo com a minha percepção. Então, se alguma força influencia minha mente, pode ser um relacionamento seu com a sua mulher. Não, meu marido é duro demais. Eu vou dar nele uma, como é que fala? Eu vou dar uma corretiva nele. A mulher, né? Não, vai ver comigo, vai. Não, espera, não faça isso. Vai para a palavra de Deus. Paulo diz: não vos moldeis a este século. Levanta a mão e diga: este século não influenciará conceito do meu casamento, não influenciará conceito de criação dos meus filhos, não influenciará minha capacidade de agir, reagir, perdoar, ser perdoado. Diga em nome de Jesus: não me influenciará em valores e em princípios. Modular. Pode dar uma salva de palmas. Não vos moldeis. Agora diga comigo. Diga, modular ou moldar. Diga, passa por conceitos. E conceitos passa pela lâmpada.
se a sua lâmpada interior, seu espírito está aceso, ele forma teus pensamentos. Ei, o que a Bíblia fala sobre isso? Ei, o que a Bíblia ensina? Peraí, antes de eu fazer qualquer coisa, deixa eu estudar. Peraí, pastorzão, líder, espera. O que a palavra fala sobre isso? Para isso nós temos relacionamentos. Todo o esforço da igreja. Eu estou lendo um livrinho, Cartas de Santo Inácio. Santo Inácio foi um líder forte da igreja, bispo. Na época já não tinham mais apóstolos. Bispo contemporâneo de Policarpo e de João. Policarpo foi o maior discípulo de João. João estava velhinho demais, 100 e tantos anos, morreu 118. Com 118 anos, falam que ele morreu por volta dos anos 115, 110, não é muito preciso. E Santo Inácio era companheiro de discipulado, vamos usar uma linguagem, companheiro de discipulado de Policarpo, ambos discípulos de João. E aí, ele escreve para Policarpo. Policarpo era um cara muito enérgico, forte, durão. E ele falava: Policarpo, tenha paciência. Tenha paciência com os irmãos, com os discípulos. Tenha paciência com as ovelhas. Policarpo, você acha que essas ovelhas são cabeça dura? Você acha que essas pessoas são difíceis? Tolera elas. Aí ele fecha dizendo: você não acha que você é cabeça dura e que o Pai te tolera e releva seus defeitos? Como o Pai celestial releva seus defeitos, cabeção, também releve os seus discípulos. Eu amei aquilo. Pode dar uma salva de palmas forte. Eu amei. Ô gente, eu vi isso no ano 110. Presta atenção. A segunda igreja, a primeira igreja é a igreja de Atos dos Apóstolos, né? A igreja ali primitiva, né? Essa foi a primeira geração pós. Eu amei. Olha para teu irmão e diga: tenha paciência com as pessoas difíceis. Diga: Deus tem paciência com você. Diga: recado de Santo Inácio para você, nosso amado irmão. Uma salva de palmas. Maravilhoso. Vamos voltar, vai. Então, tudo que a serpente fez foi tentar trazer a batalha. Fala comigo: a batalha, forte, a batalha é pela mente. Põe a mão assim e fala: a mente aqui, ó. Aqui está o campo de guerra, ó. Influencia. Ou você vai ver sobre a prisma da serpente, ou você vai ver sobre o prisma da palavra do nosso Deus. Amém ou não? Recebe isso? Fala comigo: o que Deus fala é a verdade absoluta. Diga: eu não questiono a palavra de Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas forte. Agora, olha esse paralelo. Paulo diz: para que alcanceis. Faz assim com a sua mão e fala: alcanceis a vontade de Deus. Só um minutinho. Quando Paulo fala isso, ele pôs a vontade de Deus num lugar alto. Ele disse que não é fácil viver, senão eu não tinha falado para alcançar. Eu tenho minhas malas, sacolas e malas em cima do meu armário, e eu fico ali, é alto, eu fico na ponta do pé. Nossa secretária é desse tamanhozinho, ela tem que subir numa escada gigante, e eu não preciso, então eu fico na ponta do pé para tentar alcançar uma mala. É um esforço. Tem hora que eu canso, vou lá, busco meu banquinho, subo e pego. Alcançar. A vontade de Deus, ela não está num lugar baixo, ela está num lugar alto. Demanda empenho, demanda energia,
demanda cruz, você tem que renunciar, porque você não quer. Você diz: eu não vou fazer isso, eu não vou atrás dele, eu não vou permitir meu filho fazer isso, eu não vou permitir minha filha, eu não vou andar segunda milha para o meu sócio, eu vou ser duro. Deus fala: não vai. A lâmpada lá fala: isso não vai consertar, vai piorar a sociedade. Haja com amor, com paciência, haja com a cruz de Cristo na sua vida. Mais forte. Fala comigo: a cruz. Olha para teu irmão e diga: a cruz nas circunstâncias e situações da vida. Amém? Eu quero que você entendeu isso? Se você entendeu, levanta a mão e diga: amém, eu pego essa palavra. Fala comigo: alcançar a vontade de Deus. E Paulo diz que é boa, perfeita e agradável. De novo: boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Olha, quando nós alcançamos a vontade de Deus, aí você vai ter um projeto bom, um projeto perfeito. Quanto mais você olha, você diz: nossa, isso foi perfeito. Meu Deus, como encaixou. Nossa, como isso faz sentido. Perfeito e agradável. No final, só no final que vai ficar gostoso, mas vai ficar gostoso. Agora, percebe que Paulo, primeiro, para quem Paulo escreveu? Cartas aos Romanos. Por que Romanos? Porque Paulo estava trabalhando com a igreja de Roma. A igreja de Roma era a capital do império. E ali Roma fazia o pensamento do resto do mundo. Lançava modas, conceitos, como Nova York hoje. Que monta, que modula, né? E Paulo fala para a igreja: não se amoldem aos conceitos da elite, não se amoldem aos conceitos secular. Nós temos um compromisso com o reino de Deus, nós nos moldamos à vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Só um minuto. Quando ele fala vontade de Deus, ele estava falando que não era vontade de César, o imperador, que não era vontade da elite que conduzia, ou do exército. Não, era vontade de Deus. Paulo estava fazendo o contraponto. A serpente convenceu a Eva, e viu a Eva que a árvore era boa para se comer. Fala comigo: boa para se comer. Paulo diz que a vontade de Deus é boa. Fala comigo: boa e boa. Você vê as duas propostas? Você vê o paralelo? Paulo diz é boa, mas a serpente também diz. Eva falou: é boa para se comer. Olha a proposta do inimigo. A serpente diz que a fruta era desejável. Paulo diz que ela era boa, perfeita. Não era desejável, mas é perfeita. Escuta, muitas vezes a cruz não é desejável. Renunciar a si não é desejável. Cumprir o evangelho não é desejável. Jejuar não é desejável. 2, 3 dias não é desejável. Não vai falar para mim que você todo amassado, bafo, tremendo. 2, 3 dias, isso é maravilhoso. Que maravilhoso. Você vai fazer pela cruz, você vai fazer pelo seu amor, você vai fazer pela sua obediência. Olha o contraponto, olha o paralelo. Olha o paralelo. Eva viu que era bom, igualzinho à vontade de Deus, agradável e desejável. Paulo disse, fala comigo, está amarrada. Paulo disse: a vontade de Deus é boa, igual, agradável, só muda uma coisa: perfeita. Quantos querem que a vontade perfeita de Deus cumpra na sua vida? Olha para teu irmão e diga: anda na vontade de Deus, e você jamais se arrependerá. Diga: não siga
Não, forte. Eu quero isso bem forte. Diga: não siga coisas agradáveis. Diga: aquilo que é agradável hoje será um desastre amanhã. O que é agradável para a carne sente agradável, atração, sexo, paixões, bebidas, mentiras para ajustar coisas, agradável, né? Mas vai ser dores, vai ser sofrimento. A guerra é alcançar a vontade de Deus. Paulo fala sobre vocês precisam ficar na ponta dos pés e alcançar a vontade de Deus, porque não é tão simples. Depende de renúncia, depende de uma mente nova, novos conceitos. Mas na minha casa do meu pai ninguém leva desaforo, bateu aqui, toma colar, se precisar é tiro. Carne é assim. Na cruz é tudo diferente. Se te forçarem a andar 1 milha, vai 2. Se te forçarem a bater numa face, dá outra. Não precisa dar a terceira, mas até a segunda. Pode dizer: eu recebo essa palavra, é difícil. Agora, diga comigo: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Se você liga a lâmpada, acabou. Você não precisa fazer nada. Ela te ensina, ela te instrui. E ela te sonda todas as partes do seu coração. Todas as partes do seu coração. Ela te ilumina. E você vai saber o que você está fazendo de certo. Como Davi, foi mal. Eu contei o povo, fiz um censo sem a direção de Deus, só para mostrar o tamanho do meu exército. Isso é orgulho, isso é arrogância. Confiar no tanto de soldados, braço da carne. O que isso vai somar, Davi? O que isso vai ajudar para você? Se você tiver 10 mil homens a mais ou a menos, quem vai resolver a batalha é o anjo do Senhor. Quero ouvir um amém? Mais ou menos assim: eu não posso dar meu dízimo, porque se eu der meu dízimo, vai ficar faltando um pedacinho para o orçamento do mês. Já está deficitário. Posso te falar uma coisa? Quem vai resolver isso é o anjo do Senhor. Isso já está um pedacinho. Coloca o dízimo na presença de Deus e deixa com Ele, porque aí Ele passa a ser o responsável. Aí o milagre vem do céu. Quero ouvir um amém, Jesus? Milagre vem do céu. A gente fica, Davi estava tentando ele. Não, eu tenho tantos soldados, tantos de lança, tantos de flecha, tantos de escudo, tantos de cavalo. Para que isso vai adiantar, Davi? Isso não resolve nada. O que adianta você ter todo o seu armamento, saber? Quem resolve nossas batalhas é Deus. Não, mais forte. Levanta a mão e fala: quem resolve as minhas batalhas é Deus. Pega na mão do seu irmão, da sua esposa e diga: amor, quem resolve nossas batalhas é Deus. Recebe essa palavra? Em nome de Jesus? Sim ou não? Diga: eu vou ligar a minha lâmpada 24 horas. A lâmpada do meu espírito não vai se apagar. E lâmpada acesa traz a palavra e a direção de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Recebe essa palavra? Eu tenho tantas coisas para falar, mas terça-feira, depois de amanhã, eu vou seguir. E eu vou mostrar quanto que a lâmpada do Senhor é importante nas guerras espirituais, nas batalhas. Quantos querem fazer batalhas espirituais com vitória? Diga amém, Jesus. Olha para teu irmão e diga: terça-feira, com o nosso bispo aqui, às 20 horas. Então eu quero fechar agora e quero convidar você. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e diga comigo: Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Diga: acende a lâmpada do meu espírito. Deus, guia-me para alcançar a sua vontade.
que é boa, perfeita e agradável. Amém? Levanta a mão direita e diga: eu quero alcançar a tua vontade. Diga: em nome de Jesus, me ajuda a perdoar, me ajuda a liberar, me ajuda a conquistar, me ajuda, Senhor, a acreditar, me ajuda a andar 2, 3 milhas, me ajuda, Senhor, em o nome de Jesus. Eu vou alcançar a tua boa, perfeita e agradável vontade.